O Flamengo se sagrou bicampeão estadual ontem, ao empatar por 0-0 com o Fluminense, conquistou seu 39º título carioca. A taça foi erguida por Zico, junto com os 3 capitães ali, junto com a turma de 2019 ali, BH, Gerson e Arrascaeta. O maior protagonista, o maior craque da maior geração, aquela geração do início dos anos 80, junto com os remanescentes da segunda maior geração do Flamengo, de 19 para cá, e desses caras jogando, ajudando, contribuindo, e Flamengo fazendo uma boa partida. O Flamengo, especialmente no primeiro tempo, teve o predomínio tático do jogo. O Fluminense não conseguiu jogar no primeiro tempo e o Flamengo realmente foi senhor do jogo. Eu ontem fiz uma live aqui no canal e detalhei aí no campinho o que aconteceu taticamente nessa partida, né? O Felipe mudou um pouquinho a saída de bola do time e conseguiu, com isso, gerar uma fluidez melhor na primeira fase de construção, né? O Flamengo conseguia progredir bem por conta desse ajuste que o Felipe fez. E aí, claro que faltou ali caprichar nas finalizações, né? O Flamengo foi quem colocou, quem deixou o Fluminense na disputa. O Flamengo foi quem deixou a disputa em aberto até a reta final do jogo, porque o Fluminense poderia fazer um gol ali ao perder gols. Então, com o resultado empatado, se o Fluminense fizesse um gol, poderia levar para os pênaltis. Então, ficou aberto até o final, muito por conta do Flamengo não ter convertido as chances que criou, né? Um jogo que foi muito travado, muito picotado, especialmente no primeiro tempo. A bola não andava, especialmente no início do primeiro tempo, mas de uma forma geral, no jogo inteiro, muito picotado, com muitas faltas. O Felipe até falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele até disse que, de fato, as faltas aconteceram. Até discordo um pouquinho dele nesse ponto. Algumas não aconteceram, especialmente o Arias, que estava se jogando nos jogadores do Flamengo ali, e o juiz marcando algumas faltas. Depois o juiz até parou de marcar essas faltas. Ele entendeu que o Arias estava usando os jogadores do Flamengo como uma piscina, e aí parou de marcar. No segundo tempo ele já teve alguns lances que ele falou, não, segue aí, vamos embora. Mas mesmo assim, muita falta, o jogo parando demais. Isso atrapalha muito, né, a fluência do jogo, né, a fluidez do jogo. De qualquer forma, mesmo com esse jogo picotado, o Flamengo conseguiu prevalecer, conseguiu sempre gerar as vantagens, conseguiu ser um time taticamente melhor do que o Fluminense no jogo todo, dá para dizer dessa forma, né? O Fluminense tentando sempre escapar no contra-ataque, lutando ali por aquela bolinha no último momento, tentando lutar ali por conseguir uma finalização de média distância, por conseguir uma bola na área, uma falta lateral, um escanteio, um lance ali de uma disputa física que você ganha e você consiga um gol ali na reta final, mas não aconteceu. O Flamengo conseguiu se proteger ali e conseguiu o resultado que precisava e se sagrou campeão estadual. Eu vou trazer aqui para vocês um corte da live de ontem com essa análise exatamente desses aspectos táticos que eu trouxe no campinho, o que deu certo, que mudança foi essa do Felipe, o que não deu tão certo, o que aconteceu em termos táticos, o que aconteceu para o segundo tempo também não ser um predomínio tão grande quanto foi em relação ao primeiro. Então eu vou trazer esse corte aqui da live de ontem para vocês, explicando tudo isso. E vamos fazer o seguinte, então. Eu vou rodar a vinheta. Quando eu rodar a vinheta, já vai vir o campinho, já vai vir essa análise, e aí depois já vai terminar o vídeo geral. Eu não vou nem voltar aqui para falar mais nada não, tá? Então, o seguinte, importante, deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal também, tá? Que é muito importante se inscrever no canal, e também aproveita o cupom FALANDO20 nos cursos do Laboratório do Futebol. São alguns cursos que tem parceria aqui com o canal Falando de Tática, tem o curso Sistemas Táticos, tem o curso Bola Parada, tem a comunidade Mestres de Análise, tem o combo profissional de cursos também, e tem também o curso Explorando o Jogo. Aproveita o cupom FALANDO20 que você vai ter 20% de desconto em todos esses cursos aí do Laboratório de Futebol. São cursos muito legais, com um ótimo custo-benefício, então não vacila, não perde tempo, você não vai se arrepender, você vai adorar, você vai aprender um pouquinho mais sobre futebol, sobre esse esporte que eu sei que você tanto ama, beleza? Então é o seguinte, vinheta, depois análise, mas não se esquece do like na descrição e aproveita o cupom FALANDO20 nos cursos do LabFoot. Fica aí com a análise. Vamos lá. O Fluminense foi a campo com 4-2-3-1, assim como o Flamengo, né? Os dois times espelhados em termos de plataformas de jogo. E o Mano optou pelo Lima, né? O Lima, aqui centralizado, ele atua mais recuado aqui se for preciso, mas ele também sabe fazer essa função aqui. Mas tá longe de ser um cara especialista nessa função, e tá longe de ser um cara que consegue jogar sendo muitas vezes um segundo atacante aqui, se aproximando do Cano. A ideia era até interessante, tá, do Mano, em termos táticos, porque ele tinha o Arias marcando pelo lado aqui e o Canóbio marcando pelo outro lado. Então, bloqueia muito o jogo do Flamengo pelos lados. O Flamengo que tem o jogo pelos lados muito forte, né?
com os laterais que muitas vezes ultrapassam ao mesmo tempo. Você tem o Alexandre por fora, com o Luiz Araújo por dentro, ou então essa troca também acontecendo. O Alexandre é um cara que consegue entregar tanto o jogo por fora, de amplitude, de mais força, quanto o jogo aqui mais por dentro, né? Ele faz isso, as duas coisas com muita desenvoltura. A ideia era bloquear aqui, né? O Plata jogou por dentro, como esse cara no comando do ataque, então ele tentava se manter aqui mais por dentro. O Arrasca também bem próximo dele, né? E aí o Flamengo fez uma mudança na sua saída de bola, né? Porque o Fluminense marcava aqui nessa estrutura de 4-4-2, né? Até mesmo quando subiu o bloco, era uma estrutura bem similar a esse 4-4-2 aqui. O que o Felipe fez nessa partida, né? Ele trouxe o Pulgar para trabalhar com os dois zagueiros aqui, para ter superioridade numérica, para poder o Flamengo ter um 3-2 aqui nessa primeira fase de construção. Então, ele espetava os dois laterais para empurrar essa última linha para trás, para poder ficar pelo menos em igualdade numérica dos lados do campo aqui. E aí, quando o Pulgar baixava por aqui, em alguns momentos o Canóbio tentava subir, para tentar igualar aqui. E aí isso gerava espaço nas costas, porque o René era atraído pelo Gerson. O René ficava na dúvida, na verdade, né? E aí muitas vezes essa bola entrava aqui no Wesley. O Flamengo conseguiu algumas bolas longas direto no Wesley por conta dessa superioridade numérica que tinha aqui. Então obrigava um jogador do Fluminense a subir, atrair algum jogador do Fluminense e tentava gerar esse espaço nas costas. E conseguiu gerar esse espaço em alguns momentos. A gente viu algumas bolas, especialmente do Ortiz para o Wesley, especialmente quando o Ortiz vinha trabalhar por esse lado direito aqui. Porque o Pulgar ele fazia tanto esse papel aqui do lado direito, com o Ortiz centralizado e o Léo por aqui, quanto também ele fazia, às vezes, em alguns momentos, ele aqui centralizado, lembrando até o Arão de 2019, né, que baixava bem entre os dois zagueiros, e o Ortiz e o Léo abriam, né? Quando o Pulgar estava aqui, o que acontecia também, né? Ele proporcionava, quando ele jogava por aqui pelo corredor central, ele proporcionava para os zagueiros a possibilidade deles receberem a bola aqui e conduzirem um pouco. E aí o Ortiz sempre vai fazer essa condução aqui com muita categoria, com muita coragem, né? Ele vai levando a bola aqui, isso vai empurrando a última linha para trás, até ele libertar algum jogador aqui. Então, se você tinha aqui, por exemplo, o Otávio atraído pela condução do Ortiz, ele achava o De La Cruz dentro. Ou então, se o Canóbio viesse saltar nele aqui e o René, como já falei, fizesse uma abordagem no Gerson, ele buscava o Wesley. Então, assim, o Flamengo tem no Ortiz um cara que resolve os problemas basicamente todos na saída de bola. Ele é um monstro na saída de bola do Flamengo. É impressionante. Ele tira com drible, ele tira com passe por dentro, ele tira com passe cavado, ele tira com diagonal longa. Ele tem sempre uma solução impressionante. Ele eleva a saída de bola, o nível da saída de bola do Flamengo muito, 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 muito lá para o alto. Então, o Flamengo gerava vantagem com esse 3+2 aqui, com esse 3-2, melhor dizendo, né? Faltou o Léo Pereira conduzir um pouquinho mais, faltou o Léo Pereira fazer um pouquinho do que o Ortiz fazia para atrair algum jogador aqui, para libertar por dentro o De La Cruz, se fosse o Otávio, se fosse o Martinelli, perdão, ou se fosse o Ares, libertar por fora aqui o Alexandro ou o próprio Luiz Araújo, né? Dependendo de quem estivesse por dentro, enfim. E aí o De La Cruz ficava como esse cara aqui sozinho, e também se movimentava muito para bascular aqui, para tentar gerar linha de passe, né? Então, quando a bola roda aqui para o lado direito, ele vem tentar se colocar entre os dois atacantes, ou vem aqui gerar uma linha de passe por aqui para tentar gerar e jogar. Ele tem muita coragem para receber esse passe pressionado e girar para dentro, jogar, ou conduzir por aqui e jogar. O que o De La Cruz tem feito também em termos de apoiar a saída de bola é um negócio que o flamenguista tem que bater palma de pé, porque ele é um facilitador, né? E aí o Flamengo, cara, foi encontrando saídas assim diferentes no primeiro tempo. O Flamengo teve até um predomínio, na minha opinião, até um predomínio tático maior no primeiro tempo, em termos de variação de jogadas ofensivas. O Flamengo achou, como eu já falei, essas diagonais aqui, esses passes cavados. O Flamengo, quando conseguia empurrar o Fluminense um pouquinho mais para trás, quando ia construindo as jogadas, né, fazia também uma variação de corredor muito interessante, ia trabalhando a bola de um lado para o outro, e até o próprio Canóbio, que é um cara que consegue baixar bem, né? Em alguns momentos não conseguia acompanhar. O Flamengo trabalhava a bola nesse corredor aqui, né? Aí eu vinha aqui, o René saltava aqui, não tinha como avançar, né? Rodava a bola com calma, trabalhava do Gerson para o De La Cruz, para o Pulgar, trabalhava a bola, rodava lá do outro lado. E em alguns momentos o Flamengo conseguiu rodar a bola rápido bastante para conseguir gerar uma situação aqui de igualdade numérica, pelo menos, para ter aqui uma superioridade qualitativa, um 3-3 nos corredores laterais. Então você tinha ultrapassagem, teve um momento em que o Arrasca recebeu aqui, ultrapassou e recebeu a bola por aqui. Teve até um momento que o Gerson fez um movimento bem longo aqui e foi receber aqui, tentou um cruzamento
numa ultrapassagem interessante. O Flamengo fazendo bastante ultrapassagem com os meias, com os pontas, com a Arrasca tentando fazer esse movimento, o Gerson, quando o Gerson pisava na linha, o Wesley tentava fazer também. O Flamengo muito lúcido em campo no primeiro tempo, predominando com um repertório muito interessante, trabalhando essa variação com calma, trabalhando essas bolas longas e na velha estratégia ali de atrair para libertar, né? A gente vem falando sobre isso o ano inteiro, né? Desde o início do ano, né? Baixa os seus jogadores, atrai o adversário, vai abrindo aqui os zagueiros, né? Distância maior entre os zagueiros aqui, traz os dois volantes para poder atrair a marcação aqui também. Então você tem o Lima, muitas vezes, encaixando no Ortiz e o Cano encaixando no Pereira, os dois volantes também atraídos pelos dois volantes do Flamengo, né? Por isso que eu falei que o Fluminense em alguns momentos marca em 4-4-2, mesmo quando sobe o bloco, porque você tinha muitas vezes o Arias também encaixando aqui no Alexandre. Então ele baixa o Alexandre também, baixa o Wesley também, o Canóbio encaixava no Wesley, né? E o time estruturava aqui a linha de 4 quando subia. Quando o Flamengo baixava um pouquinho mais os seus jogadores, conseguia atrair o Fluminense, ele fazia esse movimento aqui de tentar gerar espaço ou no entrelinhas, ou então nas costas. Então o Flamengo também conseguiu avançar, trabalhando o jogo por dentro em alguns momentos. Aconteceu menos do que essas variações de corredor, do que essa bola que bascula de um lado para o outro. Aconteceu menos, é verdade. Mas a gente viu uma jogada espetacular que o Flamengo baixou seus jogadores, conseguiu ali, com passes curtos, com a qualidade desses jogadores e com essas dinâmicas todas que o Felipe trabalha, dinâmicas de terceiro homem, com a temporização, né? Bota o pé em cima da bola, espera o adversário chegar, espera a vantagem aparecer, identifica a vantagem, explora essa vantagem, muito passe corajoso, né? Jogadores de talento, de técnica. Então, quando o Fluminense, a última linha, não acompanha, né? E não é só com o Fluminense que acontece isso, né? Com a maioria dos adversários. Se essa última linha aqui não acompanha, o espaço que é gerado aqui é no entrelinhas. Então, o Flamengo tem essa possibilidade de achar um passe por dentro aqui e depois atacar nas costas, no segundo momento. Então, primeiro entre linhas e depois por fora. A jogada espetacular que a gente viu o Flamengo construir foi justamente uma achada do De La Cruz, que escapou aqui depois de uma troca de passes bonita, em que ele recebe aqui. O Plata abre um pouquinho mais por aqui, o Luiz Araújo está aqui, né? Ele acha o Arrasca já gira e joga muito rápido, né? Aquela característica do Arrasca de já dominar e já conseguir achar o passe. E foi a bola que o Luiz Araújo ficou de cara para o goleiro e não pode perder essa jogada, né, Luiz? Essa jogada aqui você tinha a possibilidade de driblar o goleiro, caprichar um pouquinho mais nessa cavada, né? Tem que olhar para o goleiro para ver o movimento dele certinho, para poder achar a melhor cavada, né? Então, o Luiz pecou, assim como também pecou o Plata quando pressionou aqui o Fábio. O Fábio é um goleiro que tem dificuldade, né? O Flamengo, como sempre faz, né? Subiu o bloco, subiu de forma muito eficiente o seu bloco, como sempre faz, com o Arrasca mais encaixado aqui no Inácio. Então você tinha aqui o De La Cruz no Martinelli aqui, Pulgar no Otávio aqui, o Gerson encaixava mais no René, o Wesley no Canóbio e os dois zagueiros, os dois atacantes aqui, os dois homens mais de frente do Fluminense, né? Então, o Flamengo forçava o Fluminense ou a tentar jogar longo, e aí o Flamengo conseguia vencer a maioria das primeiras e segundas bolas, e por isso tinha o predomínio tático também, ou quando jogava curto, o Flamengo também roubava a bola. Em alguns momentos subia para pressionar o Fábio, que sabe que o Fábio não é tão bom assim. E não foi num lance desse que o Fábio perdeu a bola para o Plata e o Plata acabou roubando a bola aqui já na cara do gol, mas não conseguiu fazer o gol, acabou tentando chutar a bola para o gol ali, com o Fábio bem próximo. O Fábio também foi esperto ali, o Flamengo não conseguiu fazer o gol. Falar também sobre o Plata rapidinho, gente. Por que eu não gosto do Plata por dentro aqui, jogando como um falso 9, como um 9 aqui de mobilidade? Por que eu não gosto? Porque o Plata não tem um bom primeiro toque. O que é primeiro toque, né? Domínio. O Plata, ele normalmente domina a bola. Quando a bola chega aqui no pé dele, em vez da bola morrer aqui no pé dele, para ele poder girar aqui e jogar e partir para esse 1 contra 1 que ele é forte, para ele poder estar de frente para o adversário, quando ele domina a bola faz isso aqui, ó. A bola se afasta dele ali 1 metro, 1,5 metros, tá? Ele recebe essa bola aqui, esse primeiro toque dele, a bola não cola no pé. Isso faz uma baita diferença. Isso é um detalhe. Isso pode parecer uma besteira, gente, mas não é. Está longe de ser. Por que isso não é besteira? Porque isso é um detalhe muito importante. Porque se ele domina a bola junto aqui, ele consegue girar mais rápido aqui para jogar. Então o Plata não consegue oferecer isso. Então quando o cara tem esse bom domínio aqui para jogar de costas, quando ele trabalha bem esse domínio aqui, trabalha bem esse jogo de costas,
você obriga o seu adversário a vir marcar você muito de perto. Quando o adversário percebe que seu primeiro toque não é bom, ele fala, não preciso colar tanto. Eu só preciso estar mais um pouquinho mais perto aqui. E isso é um problema. Isso tira a possibilidade do Flamengo jogar por dentro. Tira o jogo por dentro. Tira o volume de jogo do time. E sim, eu acredito que o time poderia já ter rendido muito melhor com o Juninho em campo já desde sempre, né? Acho até que a mudança deveria ter sido natural do Juninho, do Plata saindo para o próprio Juninho entrar, porque aí você mantém ali Gerson, Arrasca, que estava bem, mantém o próprio Luiz, ou então até tirar o Luiz e botar o Arrasca, o Plata pelo lado esquerdo e botar o Juninho. Achei sim que o Felipe demorou para colocar o Juninho. Sim, achei sim que o Felipe demorou para colocar o Juninho. Concordo com quem acha isso. Ele colocou o Juninho na semana passada, no primeiro jogo. Não tinha nem 20 minutos de jogo ainda. Não tinha nem batido 20 minutos. Foi ali pelos 16, 18, se não estou enganado. E dessa vez ele demorou muito mais. Ele botou aqui, ó, com 85 minutos. Botou os 40 minutos de jogo. E no primeiro lance ele já fez um pivô, girou em cima do Inácio, que era exatamente o que estava faltando, consegue ficar com a bola, faz a jogada e sai o gol, que é anulado de uma forma absolutamente errada pela arbitragem. O que eu achei que o Flamengo pecou um pouquinho no segundo tempo foi um pouquinho demais de bola longa. Em alguns momentos não havia ainda uma vantagem para fazer bola longa, e o Flamengo, eu achei que no segundo tempo exagerou um pouquinho na dose da bola longa, querendo fazer ali aquele movimento de atrair para libertar nas costas, que o Flamengo faz bem, né? Mas o Flamengo fez algumas bolas longas sem que houvesse uma vantagem. Então, quando o Fluminense subia um pouquinho mais as suas linhas, não havia tanto espaço assim nas costas, e em alguns momentos, quando a bola circulava, até com os zagueiros aqui, com os volantes, ou pelos lados do campo, o Flamengo forçando algumas bolas longas aqui para disputar, sem haver vantagem. Quando o seu adversário, de fato, é atraído, anda para frente e dá espaço nas costas, aí tudo bem, você tem esse espação todo aqui para poder trabalhar. Mas não era o caso. Não tinha esse espaço aqui ofertado para o Flamengo. O Flamengo não estava conseguindo, no segundo tempo, gerar esse espaço aqui. Então, na minha humilde visão, não tinha sentido forçar algumas bolas longas. Então, isso acabou tirando um pouquinho de volume de jogo do Flamengo no segundo tempo. O Fluminense tinha áreas aqui por dentro, mas tinha o Hércules muito bem aqui também, marcando muito bem. Então, o Flamengo teve um pouquinho mais de dificuldade de achar passes mais que quebravam a linha, de achar situações mais agudas. O Flamengo passou a ser um pouco mais conservador também, porque tinha o resultado a seu favor. E aí depois o Fluminense dobra a aposta, né? Tira o Cano lá, o Canóbio, e bota o Keno, e depois tira o Cano e bota o Everaldo. Mas essas mudanças também não fizeram tanto efeito. O Everaldo, né, era para ter mais bola longa, para ganhar no pivô, para ganhar na força, para ter um jogo de base em posição física, que o Cano já não consegue fazer tanto, até um pouco mais velho também. O Everaldo é mais alto, mais forte, aguenta mais. Mas a mudança que fez diferença no jogo mesmo foi a entrada do Juninho. Mas a vontade por dentro do que o Plata, ele também quase faz o gol. O Flamengo, aliás, quase deu assistência. Quer dizer, ele deu assistência, o gol saiu, mas ele estava impedido, porque estava um pouquinho à frente aqui na hora da casquinha do Plata, né? Então ele entrou muito bem. Muito legal ver o Juninho crescendo, ganhando confiança. Realmente a entrada dele ajudou ali na reta final para que o Flamengo até ganhasse mais tempo, porque você faz o gol, tem VAR, não sei o que, você vai ganhando tempo. O Fluminense tentou ali algumas bolas vadias, algumas bolas longas ali na reta final para tentar um jogo de força ali, para tentar uma finalização, uma coisa assim, mas não conseguiu e o Flamengo acabou, até por mais pelos próprios deméritos mesmo de pecar na finalização, deixando o confronto em aberto, deixando o Fluminense no jogo, né? Mas, no fim das contas, acabou vencendo e merecidamente foi campeão, porque é o melhor time do campeonato, o melhor time do estado do Rio de Janeiro, o time que joga melhor taticamente, o time que tem os melhores jogadores também, tecnicamente, e foi campeão com todo o merecimento. Então é isso, muito obrigado a todos, muito obrigado pela audiência, mais um título do Flamengo, saudações, até a próxima live, até o próximo vídeo, saudações, um grande abraço, e eu fui!